Saudação, rapaz! Como é que tá tudo por aí? Espero que todo mundo bem, todo mundo se cuidando. Vamos pra frente, vamos vencer essa parada. E aí a gente continua falando aí, só pra gente fazer a relação com o conteúdo da ciência, né? Então a gente falou o quê? A gente veio falando da formação do pensamento científico. O pensamento científico tem características muito importantes, que são as características da metodologia, da própria ideia da experimentação, da confirmação, da comprovação, tá certo? Então, o que, que vai acontecer? A gente vai perceber que a utilização dessa metodologia vai fazer com que a gente chegue no conhecimento mais seguro, tá? Um conhecimento que é aceito em grande parte, né? E está sendo buscado, principalmente nesse período, cada vez mais, beleza? Como que esse pensamento começou? Aí a gente falou, né? A última parte que a gente falou em sala, que foi a parte da Revolução Científica. Então, falei rapidamente do Galileu. O Galileu, então, é muito importante para essa parte experimental do método, tá? Então, por exemplo, de pegar o telescópio e fazer essa constatação do sistema copernicano. Ele é muito importante também na construção de toda aquela forma de falar mais científica. É importante sobre o livro que ele escreve da queda dos corpos, né, que vai ser um livro que é um passozinho para o Kepler, que depois vai ser um passozinho, entendeu? No caminho. Então, assim, o Galileu deu o primeiro passo, o Kepler foi lá e deu o segundo. E aí o Newton foi lá e deu o terceiro. Fecharam a ideia da queda dos corpos. E aí o Newton fecha com a ideia de gravidade, né? Com o conceito de gravidade. Então, só para você lembrar, Galileu vai fazer essa grande descoberta, essa grande pesquisa, vai ter os problemas com a igreja e vai acabar com aquele, como a gente falou, já muito velho, escreveu os livros, comprovou as teorias, beleza? E depois vieram os outros autores, até que vem o Newton, e o Newton reconhece isso, ó. Mostrar para você a frase do Newton, que ele reconhece todo esse processo dos autores que vieram antes. Muito bem, desse lado empírico, assim, científico, você tem esses autores aí. Do lado filosófico, você também tem autores que estão desenvolvendo ideias, teorias bastante importantes em relação ao conhecimento, ao pensamento, a um conhecimento seguro. Então, o que a gente vai começar a falar neste minuto aqui é do René Descartes. Ele é fundamental, importantíssimo para a nossa compreensão da sociedade científica e também de como o homem se vê no meio desse cosmos, desse universo e no meio de tantas questões, tantas dúvidas, tá? Vou falar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre o que era o Descartes, quem ele era, para depois a gente falar mais assim, em relação especificamente ao método, beleza? Então, Descartes vai trazer uma visão completamente inovadora, porque é uma visão que vai trazer um outro tipo de raciocínio. É o pensamento que ele mesmo vai inaugurar, que é o pensamento que a gente chama de cartesiano geométrico. Então, é aquele pensamento que vai fazer o quê? Tentar descobrir a conhecimento de maneira clara e distinta. Então, foca no gordinho. O que você não pode esquecer? Descartes vai buscar o pensamento que seja definido como claro e distinto. Qualquer tipo de conhecimento que for claro e distinto já vai ser um conhecimento que não é sobrenatural e nem é esotérico ou místico ou duvidoso ou, né, fantástico, né? Então, isso é interessante que você perceba. Existe essa ideia do fantástico que ela é muito possível, de vez em quando aparece por aí, né? Então, se você vê a literatura, está recheada de coisas fantásticas. Como que você evita isso? Para o Descartes é muito simples. É o pensamento que for claro e distinto. Agora, como que a gente chega em alguma ideia que possa ser considerada clara e distinta? A gente chega através do questionamento. Então, esse é o grande drama do pensamento do Descartes. Por quê? Porque ele propõe um eterno duvidar. Então, duvidar de uma maneira repetida, exaustivamente, exauridamente, até o cara morrer. Ele não para de duvidar. Ele duvida, 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 duvida. A gente pode imaginar que esse pensamento de dúvida assim tão profundo vai levar a um ceticismo, que era a corrente anterior. O pensamento ceticista vai trazer a ideia do desenvolvimento, trazer a ideia
do conhecimento não é esse conhecimento que a gente pensa assim, alcançável, mas um conhecimento possível, indubitável. Então, é um conhecimento que não se alcança. Por isso que nós vamos dizer dos céticos, tá? Então, os céticos, eles acham que o conhecimento, ele não se dá de maneira normal, assim como a gente tem o processo, né? Na relação de causa e efeito. Para os céticos, essa relação de causa e efeito, ela tem algumas inconsistências, que eles vão até duvidar da possibilidade do conhecimento. Então, se o Descartes duvidasse, ele não ia chegar em nenhuma resposta. Por isso que a gente vai dizer que a dúvida do Descartes é a dúvida metódica. Ou seja, é por isso que eu faço a curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui, ó, é a curvinha que significa o quê? Que ele tem um ponto de origem, tem algum objetivo a alcançar e retorna ao começo. Ou seja, existe um método. Então, o Descartes ele vai duvidar, questionar as coisas para poder chegar nas ideias de claro distinto. Mas, professor, quer dizer então que o Descartes é original? Não, quer dizer que o Descartes reaproveitou as ideias do Platão, a ideia do idealismo platônico, mas trouxe utilizando uma visão completamente diferente, que é a visão do racionalismo. Ou seja, o Descartes vai questionar sobre a realidade, o Platão também já questionou lá atrás. O Descartes aponta a razão como saída. O Platão também apontou lá atrás a questão da doxa e episteme. A doxa é a opinião, episteme é o saber elaborado. Então, ou seja, o saber mais científico. Então, seria essa noção. Então, a gente vai fazer essa primeira parte, esse pensamento de entender um pouco do Descartes. O Descartes, então, ele é um matemático francês, um cara que participou da vida assim da corte, teve uma vida normal, tá? Chegou, aí teve uma tragédia muito grande, que foi a morte da filha dele quando ela tinha 5 anos, a Francine. Isso abalou profundamente. Aí começou a estudar mais profundamente a questão do conhecimento da matemática e da razão. Então, ele vai desenvolver um livro que até hoje é considerado uma das obras principais da filosofia, porque você não encontra um ponto que esteja ali fora do local, ou então que não tenha sentido. Tá? É a grande busca. Tem alguns pontos que são alguns erros que Descartes comete, que eu vou comentar depois, mas que não estão ligados no livro, né? Então são interpretações do que ele escreveu. Então a obra dele é uma obra fantástica, um marco aí da literatura mundial. O interessante é que ele escreve em francês, ao contrário da época dos autores que escreviam em latim. E interessante também que ele achava que qualquer pessoa poderia compreender aquilo que estava falando. Beleza? E aí ele primeiro escreve em francês, depois ele vai traduzir para o latim. Tá certo? Então é isso, depois a gente retorna com o método do Descartes. Obrigado e eu te aguardo até breve. Uai, só.